Opa! Seja bem-vindo. Eu sempre quis meter o nariz nessa cumbuca, neste sacristo universo. Hoje a gente está aqui recebendo Oscar Santana, no Visão de Mundo, que é uma lenda viva do cinema baiano. Eu, desde pequeno, desde que me entendo, eu frequentava muito o cinema, eu morava no bairro de Roma. Eu acordava de manhã cedo para fazer entrega de pão. Mas é que eu queria garantir o dinheiro para ir ao cinema. E aí eu comecei a fazer pegar caixa de sapato, botar um aramezinho com um rolo de figura, botar uma vela atrás. Aquela coisa assim que você sente que a criança nasceu com a vontade de fazer aquilo, né? Eu, aos 12 anos, fui trabalhar no Senac. O Senac nacional mandava projetores para os Senacs regionais para poder fazer projeção de filmes educativos. Quando o diretor nacional veio fazer uma palestra, ele trouxe os filmes para projetar. E aí o Senac não tinha mexido, o pessoal do Senac não tinha mexido nas câmeras, nas máquinas de projetar. Eu aproveitei e, curiosamente, terminei botando elas para funcionar. Quando o presidente nacional perguntou, olha, eu queria projetar uns filmes, aí o diretor-geral ficou parado, assim, não sabia como mexer nas máquinas e tal. Aí eu lá do fundo, eu era boy, com farda e tudo, falei, eu sei projetar. Seguinte, eu fui evoluindo e cheguei a passar algum tempo na direção geral do Senac. Mas aí eu fui embora. Mas aí o senhor largou o Senac para abrir a produtora? O seguinte, eu fiz uma coisa que hoje em dia dificilmente se faria. Eu pedi demissão. Eu fui estudar administração porque era a única possibilidade que existia de eu evoluir dentro do Senac. Essa empresa só fez 50 anos porque eu tomei esse curso de administração. Eu encontrei, na faculdade, eu encontrei Roberto Pires, que também tinha o mesmo sonho. Aí a gente começou, eu tinha experiência de projetar filme e ele louco para comprar uma máquina incipiente para filmar alguma coisa. Aí a gente resolveu fazer o Calcanhar de Aquiles. E era um filme que eu era câmera e era também um dos atores. Existiam esses gravadores de rolo. A gente pegou aquilo, derreteu a magnetita, armou uma maquineta com um projetor e a gente filmava, depois botava o filme de novo no rolo e uma caneta de dentista ia colocando a trilha de 1,5 milímetro. Ah, uma loucura. Que trabalhando. E vendo esses processos minuciosos, o título de artesãos, né? Que vocês porque aí a gente vai aprendendo a desenvolver as ferramentas de trabalho, né? E aí teve uma coisa curiosa, porque quando a gente conseguiu se preparar para fazer o primeiro filme, que foi Redenção, foi aí que nós descobrimos Geraldo Del Rey, que era balconista. Aquele? Del Rey? Geraldo Del Rey. Curiosamente, quando a gente estava se preparando para rodar o primeiro filme, que a gente conseguiu o dinheiro para comprar a matéria-prima, etc., aí Hollywood lança o Cinemascope. Aí resolvemos ir ao Cinema Guarani. Fomos lá e tomamos de conversa em cima do operador para ele nos dar um pedaço da película. Aí nós pegamos e vimos que a imagem era comprimida no sentido longitudinal. E a película era a mesma de 35, não alterava nada, que foi o grande achado do Cinemascope, foi isso. Aí o pai dele tinha uma ótica e a gente resolveu perder umas madrugadazinhas lá, tentando ver se fazia a lente Cinemascope. Mas ocorre o seguinte, é que os óculos maiores que existiam na época eram Ray-Ban. Então as máquinas da ótica não tinham suficientemente equipamento para polir totalmente as lentes, né? Mas a gente tinha que fazer teste numa tela grande, senão não sabia qual seria o efeito da lente numa tela grande. Bom, a gente conseguiu, fez o filme, aí vem a segunda etapa. Chegou no Rio de Janeiro, aí o filme foi preso por deficiência técnica. E a gente esperando ser louvado por ter feito um filme brasileiro em Cinemascope.
E é desagradável confessar, mas a gente teve que dar uma graninha para poder soltar um filme. E vem cá, como era a relação de vocês com o Clube de Cinema da Bahia? Existia uma espécie de rixa? É que o cinema, depois da guerra, ele começou a sair dos estúdios, entendeu? Para ser mais realista, por falta de dinheiro também, de fazer cenários. Na Europa, né? É, na Europa. E a Europa estava ditando moda, porque os gênios do cinema estavam por lá. Mas a gente viu que competir com Hollywood, dentro dos estúdios, com uma qualidade técnica fantástica, fazendo filme tipo experimental, que era chamado filme da pós-guerra, do pós-guerra, era uma coisa complicada. E no clube de cinema, a turma só exibia filme europeu, onde estavam os gênios do cinema, porque todo mundo queria ser gênio naquela época. E a gente, sinceramente, queria ser operário do cinema, na verdade. Aí é que o diferencial foi aí, entendeu? Então a gente ia para lá, as discussões estéreis, levava 3, 4 horas discutindo as ideias revolucionárias, entendeu? Mas que não eram competitivas. E depois tem o seguinte, Glauber surgiu, na verdade, não foi na Iglu, foi na Iemanjá Filmes. E ele até dava umas porradas na gente, viu? Porque ele chamava os meninos da Iglu, tem inspiração americana e tal. Teve uma das confusões de Glauber, que ele desceu o cacete na gente, aí eu dei uma entrevista com o pessoal da tarde, parece, eu disse assim, piores são vocês, que são 12 homens e nenhuma sentença. Aí Glauber percebeu que realmente ele só poderia fazer cinema se ele se juntasse a nós. Porque nós queríamos fazer cinema mesmo. Talvez não fosse o cinema que ele quisesse fazer. Mas vocês e que terminou fazendo. Tinham a estrutura. É, estrutura e muita vontade mesmo de fazer. E aí ele se juntou a nós, tanto que tem uma outra história. Que explica por que eu saí da Iglu. Ficou combinado que Roberto faria o primeiro filme, eu faria o segundo, eu faria o terceiro e a gente ia tocando o bar. Aí surgiu o Glauber. Aí, de comum acordo, eu disse, então vamos dar esse filme para Glauber fazer. Sim, mas Glauber pegou Barra Vinto no meio do processo, né? Foi. A gente concordou que Glauber faria o segundo. Eu ia fazer o terceiro, a Roberto fez. Que foi a grande feira. De feira d'água de meninos vai se acabar. Depois de tocar no asfalto, Roberto fez. Eu disse, bom, eu vou ter que sair desse grupo, senão eu não vou fazer cinema. Eu saí e me encontrei um produtor, um coprodutor, que foi o Moacir Carvalho, e tinha muita admiração por mim, e disse, eu vou ajudar você a fazer então o Caipora. E aí eu escrevi o roteiro do Caipora e dirigi. É esse filme aqui. Carlos Petrovich. Maria da Conceição. Mário Guzmão fazia teatro, Petrovich era o rei do teatro, Maria Muniz também fazia. Agora me conte como é que Glauber acabou entrando em Barra Vinto. Ele entrou em Barra Vinto com o seguinte, Glauber viu que na Iemanjá era impossível, porque era mais conversa do que realização. Aí ele fez o seguinte, pegou o roteiro de Barra Vinto e apresentou para nós, para a gente produzir um filme para Luiz Paulino dos Santos. Ocorre que eu tenho a impressão, eu disse até a ele isso, que ele sabia que Paulino ainda não tinha condição de dirigir filme. Aí eu perguntei, afinal de contas, se Paulino não tem condição, quem é que vai dirigir o filme? Aí Glauber disse, eu, porque eu ajudei no roteiro e tal. Você acha que Glauber ofuscou os outros cineastas baianos naquela época? Com certeza. Roberto é um diretor de muito talento. E ocorre que ele estava realmente à frente da gente, em termos conceituais. Isso não quer dizer que a gente estivesse errado. É que o cinema que a gente queria fazer era um cinema permanente. Glauber foi um gênio e isso acontece de 100 em 100 anos, 50 em 50 anos, por aí assim. Eu acho que cada um tem que procurar o seu estilo. E para fechar com chave de ouro, como é que você vê o futuro do cinema no Brasil? Olha, eu acho... Tem uma questãozinha rápida aqui. Nós
que fizemos cinema novo, digamos assim. Eu me incluo para não dizer que eu estou condenando o cinema novo, que foi um grande passo cultural do nosso cinema. Nós pulamos uma etapa muito importante, é por isso que a gente está penando até hoje. Porque o cinema vive do público dele. A chanchada tinha o público brasileiro na mão. Era um cinema ruim? Era. Entendeu? Mas para a época servia para divertir o pessoal. Depois o filme intelectualizado entrou muito forte, então esse público fugiu do cinema brasileiro. Agora a gente está tentando reconquistar esse público para poder sobreviver, porque a gente não ficar eternamente tendo subsídio do governo. No Brasil chegou-se a condenar o cineasta que fazia filme que o público gostava. Isso é um absurdo. Em algum verso eu sei que vou fazer lambança e me arrombar gastando meu francês. Se joga um baba numa praia de sargaço e o galopim de boca aberta me dá creca. Meto depressa o meu surrado sargabunda, apanho um frasco de...